professor Marcos Murakami para mais uma aula Pai d'Égua. Olha o tema da nossa aula, áreas do cilindro. Professor, quais são as áreas principais dentro de um cilindro? Você tem a área da base e você também tem a área lateral e a área total, que é uma consequência dessas duas informações. Eu gostaria que você recordasse, primeiramente, algumas informações. O que é um cilindro? Um cilindro é o seguinte, você pode imaginar uma folha retangular e aí você tem um dos lados, você pode fixar um eixo imaginário e aí você faz uma rotação. Essa figura de revolução, de rotação, é o nosso cilindro. Legal? Então, bem aqui eu tenho o cilindro, aqui seria o retângulo que eu estava mencionando, aí você fez a rotação de 360 graus em torno desse eixo aqui imaginário e aí você tem um cilindro. Agora você perguntaria também assim, Mura, por que eu tenho que saber áreas? Não sei se você percebeu que várias empresas num país, de vez em quando, elas mudam as embalagens dos produtos. Por que isso? Porque você quer verificar em relação ao gasto de material para produzir. Então, você pode ter, em algumas situações, um volume melhor, gastando menos material. Então, por isso que é importante você conhecer essas informações aqui. Agora, vamos lá? Primeiro, eu tenho um cilindro aqui. Ele vai ter a base. A nossa base, você percebe muito bem que ela é um círculo. Então, se a base é um círculo, a área da base, ótimo, é a área do círculo. E a área de um círculo vale πr elevado à segunda. Prof, eu esqueci quem é esse π que você mencionou. Esse π aqui é um número que ele vale aproximadamente 3,14. E não esqueça que esse π aqui ele é muito interessante, que ele vem de uma experiência. Quando você pega uma circunferência, calcula o comprimento dela. Você pode medir aqui, você corta, estica essa linha, aí você faz o comprimento da circunferência. Aí você pega esse comprimento e divide por 2 vezes o raio, que é o diâmetro da sua circunferência. E esse valor vai ser aproximadamente 3,14. E a gente utiliza muito, quando estuda a geometria espacial, esse π aqui, que é aproximadamente 3,14. Não esquece disso aqui, que é muito importante. Um outro detalhe que eu gostaria que você recordasse é em relação à chamada planificação, que para você compreender essas áreas, lateral, área da base, você não precisa decorar, você precisa compreender como é montado esse nosso sólido bem aqui. Olha lá, se você corta bem aqui, ó, se você corta bem aqui e você estica, tá, aqui, ó, estiquei bem aqui, eu planifiquei, essa parede lateral aqui é um retângulo. Prof, eu não entendi isso. Vem cá, olha só, coloquei aqui uma imagem para você, como se você cortasse essa lata bem aqui, por exemplo, e você fizesse a abertura aqui, ó. Olha a separação. Essa parede lateral, quando você esticar, você vai ter aqui um retângulo. Então, a área lateral do meu cilindro, ele vai ser nada mais, nada menos que a área desse retângulo. E aí, quando você fala em retângulo, é importante você recordar que a área de um retângulo é base que multiplica a altura. Ah, professor, já percebi. A minha altura desse retângulo aqui é a mesma altura do cilindro. Perfeito. A altura é a mesma altura do cilindro. Vamos chamar de H bem aqui, tá bom? Coloque aí no seu caderno H. E aqui, esse é o detalhe, né? O jogo aqui é você perceber o seguinte. Quando você pegou isso aqui e você fez a planificação, você abriu aqui a sua lata, esse segmento bem aqui, que vai ficar retificado, esse comprimento bem aqui é nada mais, nada menos que o comprimento dessa circunferência aqui. Que você tem que recordar que o comprimento de uma circunferência vale 2πr. Repita, muito bom. 2πr, ó, 2 vezes π, vezes o raio, é o comprimento dessa circunferência, que vai ser aqui a base desse retângulo. Portanto, eu tenho condição agora de conversar com você da área lateral, porque a minha área lateral vai ser a área desse retângulo aqui. E a área do retângulo é a base, que é 2πr, que multiplica a altura. Então, está aqui, ó, AL, área lateral, 2πr vezes H, então está aqui. Entenda, você não precisa decorar, você entender que quando eu fiz a chamada planificação, você tem um retângulo, a área desse retângulo aqui, que é base vezes a altura, 2πr vezes H, é a minha área lateral.
Também não vai esquecer da área da nossa base, que é a área do círculo, πr a segunda. Se perguntar assim, quem é a área total, não esqueça que a área total vai ser a área lateral mais a base inferior e a base superior. Então, a área total, você vai fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base. Agora, vamos observar uma situação aqui especial para você. Seja um cilindro de 20 centímetros de altura. Então, ele me deu a altura. Você pode imaginar aqui, ó, esse cilindro, a altura dele aqui sendo 20. Tudo bem? E raio da base 5. Ele me forneceu o raio dessa base aqui, ó. Raio da base dele vale 5. Continuando. Calcule a área total. Ah, mas professor, não sei fazer. Sabe sim, porque você vai começar devagar. Primeiro você vai calcular a área lateral. Quem é a área lateral? Aí você diz 2πr vezes h. Se você esquecer disso aqui, você tem a ideia, porque você compreendeu. Você sabe que quando você faz a planificação, aqui é 2πr vezes h. Então, por esse motivo, está aqui a nossa relação. Aqui é a base, que é o comprimento da circunferência, 2πr, que multiplica a nossa altura. Aí você faz, qual é o valor do raio que veio na questão? Aí você vai substituir. 5 vai colocar no lugar do r o número 5. Qual é a altura que eu tenho? Olha, eu tenho uma altura aqui que vale 20. Agora você vai me ajudar fazendo essas contas aqui. Eu tenho 2 vezes 5, muito bom, 10. 10 vezes 20 é só encaixar um zero, vai ficar 200π. Professor, não precisa utilizar o valor do π? Se você quiser, você pode colocar aqui, ó, 200 vezes 3,14. Mas tá bom assim, tá ótimo assim. Ei, não esqueça da unidade. Como eu estou falando em área, e aqui começou a falar em centímetro, a unidade que você deve colocar aqui, centímetros quadrados, então eu tenho a área lateral. Eu quero saber a área total. Eu já tenho a lateral, está faltando fazer quem? A área das bases, é a inferior e a superior. Só que primeiro você vai achar a área da base inferior. Vem cá. Área de uma base, πr elevado à segunda. O valor do raio é 5 elevado à segunda. Aqui você pode ler 5 elevado à segunda potência, 5 elevado à segunda, 5 elevado ao quadrado. O mais importante é você não esquecer como é que faz isso aqui, ó. 5 elevado à segunda é 5 que multiplica o 5. Você repete ele 2 vezes. É isso que representa aqui esse carinha que nós chamamos de expoente. Então, 5 elevado à segunda, 5 vezes 5, 25, 25π. Agora eu tenho condição de finalizar a questão, porque eu sei que a minha área total é área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral você vai substituir. Quanto é o valor da área lateral? 200π. Então, bem aqui você vai colocar AL, a área lateral, 200π, mais 2 vezes. Por que 2, professor? Não vai esquecer. Você calculou a área de uma base. Uma base é 25π, só que eu tenho a base inferior e a base superior. São 2 bases. Então, a minha área vai ficar assim, 2 vezes a área da base. Você poderia também fazer diferente, somar 25 mais 25, que vai dar os 50, né? Os 50π, mas pode colocar 2 vezes a área da base. Ajuda aqui. 2 vezes 25 vai dar 50π. 50π mais 200π, eu tenho a área total, 250π. Não esqueça, é área centímetros quadrados. Se fosse metro, metro quadrado e assim segue. Resumindo, conversamos sobre áreas do cilindro, área lateral e área total. Bate uma foto desse quadro maravilhoso. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado.